Está no ar A Magia do Futebol, um videocast oferecido por Coca-Cola. E você já sabe, curte, compartilha esse vídeo com os amigos e se inscreve no canal se não está inscrito. E hoje o papo é com uma pessoa que eu amo. Ela que conhece muito bem, aliás, este lugar em que estou, porque no ano passado você fez essa função aqui. Jordana, tudo certo, Jô? Tudo bem, Isa. Prazer enorme estar aqui com você na Magia do Futebol, um lugar que tem um espaço muito especial no meu coração, nesse videocast maravilhoso, onde a gente traz histórias encantadoras e, claro, também dividir aqui esse momento com você. Você que é uma parceira de longa data, então estou muito feliz também de estar aqui. Eu tô muito feliz de bater esse papo com você. E assim, diferente, né? Porque a gente sempre trabalha juntas, enfim, mas a gente nunca teve essa oportunidade de gravar juntas de fato e contar um pouquinho da sua trajetória, falar um pouco de futebol, porque você, como eu disse, no ano passado estava aqui do meu lado, né? Você que entrevistava as pessoas e agora é minha vez de tirar histórias da sua pessoa. Ai, que momento, ó, o coração já tá todo aqui palpitando, mas ao mesmo tempo muito feliz, de verdade. É isso. Então, bora começar nosso papo? Vamos nessa. Fechado. Ó, Jô, na verdade, queria primeiro que você começasse falando do seu início no jornalismo. Para quem não te conhece ainda, ou para quem já te conhece, já te acompanha, tá acompanhando você brilhar lá na Globo como comentarista, no Sport TV, enfim. Como que você começou? Como você chegou até aqui? Caminho muito árduo, mas assim, eu costumo dizer que eu decidi que gostaria de ser jornalista desde os meus 12 anos de idade. E a partir dessa decisão, eu comecei a trilhar esse caminho. Não foi fácil, né? Eu brinco muito, assim, que quando eu falo para minha mãe lá com 12 anos, ela olha para mim e fala, cara, não vai ser fácil. Né? A gente é de uma origem humilde, somos da zona norte de Osasco, né? Na periferia de Osasco, e minha mãe sempre teve a consciência de que não seria fácil, mas ela nunca me desencorajou, assim como os meus pais, meus irmãos também. Eu sou caçula de uma família de 5, então todos eles sempre me impulsionaram em direção a esse sonho. Então, claro, tive que percorrer uma série de caminhos diferentes, né? Passei por outras frentes de trabalho, fui babá, fui diarista, fui recepcionista. Trabalhei muitos anos como vendedora até receber minha primeira oportunidade. E até também entrar na faculdade de jornalismo, né? Não foi um caminho muito fácil. Mas foi sempre movido por essa paixão, por essa vontade de trabalhar com futebol, né? Eu escolho jornalismo esportivo porque eu amo futebol, porque o futebol fazia parte dos meus dias, né? Ali, desde que eu me entendo por gente. Então, ele faz parte dessa decisão. E aí eu começo oficialmente no jornalismo em 2013, recebendo a minha primeira oportunidade num projeto que tinha lá em Osasco, numa rádio que tinha lá em Osasco. Eu fiquei com eles até a descoberta da minha gravidez. E nesse projeto eu tive algumas oportunidades muito bacanas, entre elas de cobrir o Osasco Audax do Fernando Diniz. Então, ali eu tive a oportunidade de vivenciar alguns momentos com o Fernando Diniz, né? Foi minha primeira experiência profissional. Só que aí, por conta da gravidez, eu precisei interromper a faculdade, dar uma pausada nesse sonho, e tudo voltou, né, depois de muita luta, muito trabalho árduo, em 2019. E aí eu recebi uma oportunidade muito bacana com o futebol feminino, e a partir dali as coisas aconteceram, né? Aí veio a oportunidade com o futebol feminino, veio a oportunidade também de retomar a faculdade, né? Aliás, tive que começar do zero, né? Porque passou o período ali de 5 anos. E a partir dessa retomada, eu entro na Band News como estagiária, e as coisas começam a caminhar de uma forma muito bacana, assim. E aí eu começo na Band News, recebo a oportunidade também da TV, de trabalhar com a TV, na TV aberta, na TV Band. Entro aqui, né, com o pessoal da Comembol, da Diese. E em novembro do ano passado, depois da cobertura da Libertadores, eu recebo a oportunidade de ir para a Globo. E hoje tá brilhando. Sempre brilhou, na verdade, né? Mas assim, você tocou num ponto muito legal que eu queria abordar com você, a questão da gravidez. Porque nós mulheres, né,
temos, às vezes, que fazer escolhas na vida e, às vezes, elas não vêm como uma escolha, né? E é claro que a gravidez, aliando ela à carreira, a gente sabe que no mercado de trabalho, às vezes, é complicado. Como que foi para você enfrentar uma gravidez justamente nesse momento em que você estava estudando, estava se direcionando para a carreira? O que você gostaria de falar também para mulheres que passam e vão passar, talvez, pelo que você passou? Cara, a minha gravidez, ela não foi planejada. Eu sempre deixo isso muito claro, né? O Pietro é a maior dádiva da minha vida, né? Meu filho é... Se hoje eu conseguir caminhar até aqui, muito se dá por conta da força que o Pietro me deu também. Mas, num primeiro momento, não foi fácil. Embora eu tenha uma rede de apoio absurda que me acolheu desde o positivo, né? Minha mãe, meu pai, o pai do Pietro, que hoje não está mais comigo, mas foi um super companheiro, super parceiro, que me acolheu ali e falou, não, vamos nessa, né? A gente vai fazer de tudo para cuidar e para criar ele. E os familiares, de um modo geral, foram muito importantes para que eu pudesse continuar sonhando, né? Então, eu sei da validade dessa rede de apoio que nem todo mundo tem, né? E isso é muito complexo. Mas para quem está passando por isso, eu acho que assim, a maternidade ela é muito desafiadora, mas ao mesmo tempo, Isa, ela tem a capacidade de fortalecer a gente e projetar. Eu não gosto de romantizar nada, porque eu acho que assim, a vida ela tem que ser tratada do jeito que ela é. Como eu disse, a maternidade ela é muito desafiadora. Eu fiquei 1 ano e meio dedicada ao Pietro, dedicada a cuidar dele ali e vivenciar muitas coisas bacanas, muitas coisas legais. E mesmo nesse momento de ter que abrir mão do sonho temporariamente, foi um momento de muito aprendizado. Então é isso, assim, primeiro que eu falo para quem está passando por esse momento é vivenciar a maternidade com essa visão de aprender, né? De aprender, de amar, de estar ali com aquela pessoa, com aquela pessoinha que vai te impulsionar muito. Então, eu devo muito a Jordana mãe, né? Eu costumo dizer que a Jordana mãe ela é essencial para cada passo desse meu caminhar. E continua assim até hoje, né? Porque você sabe que a nossa rotina como jornalistas, cobrindo o esporte, sim, exige muito. A mulher no esporte, ela, infelizmente, ainda hoje, nessa estrutura machista que a gente tem, a gente ainda precisa caminhar um pouquinho mais, a gente precisa demonstrar um pouco mais. E essa estrutura, esse abraço dessa rede de apoio continua até hoje. Então, os meus pais são fundamentais para que eu continue caminhando. O pai dele é fundamental também, continua sendo muito parceiro. E a gente vai levando, entre erros e acertos que fazem parte do caminho, é sempre importante salientar isso. A gente vai levando. Sim, eu ia te perguntar justamente sobre isso, Jô. Você, como uma mulher jovem, mãe, enfrentou dificuldades específicas nesse mercado do futebol, do esporte, porque a gente sabe que quem trabalha com esporte, com futebol, se doa muito, os horários são malucos, enfim. Então, tiveram algumas dificuldades específicas? Ah, sim. Eu fiquei durante um período, né, eu resumi de uma forma muito rápida ali a minha caminhada no futebol, mas eu trabalhei durante um tempo com logística, né, antes de retomar para o futebol, e aí eu fazia também outros projetos paralelos. E acho que em 2019 eu trabalhei, assim, se a gente for contabilizar, foram quase 6 meses seguidos de trabalho e eu só encontrava meu filho de madrugada. Eu saía de casa, deixava meu filho dormindo, voltava e encontrava ele dormindo. E isso, para mim, era muito pesado, porque quem é mãe entende que quando a gente vira mãe, nasce um divertidamente da culpa. Né? Tipo, automaticamente a gente já nasce ali uma culpa que acompanha a gente, e conversando com outras mães e até mesmo com a minha, essa culpa ela é um processo natural, porque se você se dedica, se você larga o aspecto profissional para ficar com a criança, você vai se culpar, e se ao contrário você se culpa da mesma forma. Então essa era a principal, era uma das coisas mais pesadas, assim, né? Ter que abrir mão de estar em momentos convencionais, né? Um domingo
com ele, um sábado com ele, um feriado com ele, né? E dentro do mercado de trabalho, assim, eu posso dizer que chefes, colegas eram muito parceiros nesse sentido. Então, eu entendia as peculiaridades de ser mãe. Então, às vezes, eu entendia que uma cobertura mais extensa não cabia ali dentro da rotina. Então, a gente ia buscando contornar, mas eu entendo, assim, que até conversando com outras colegas do nosso meio, às vezes essa é uma dificuldade que nem todo mundo consegue contornar, né? Então, nesse sentido, eu fui muito privilegiada. Muito bom. E imagino que hoje ele seja o seu principal fã. Imagino que ele te acompanha muito. O número 1, assim. E para mim é muito gratificante, porque boa parte desse caminho, como eu disse, se deu por ele. Né? Eu acho que eu não daria boa parte dos passos que eu dei, ou não seria forte o suficiente do jeito que eu fui, se não tivesse ele, sabe? Então, para mim é muito legal. Ele me liga para falar que tá assistindo, ele me liga para quando ele não está comigo, que ele tá com o pai, ele me liga para falar que assistiu, ele liga para falar que contou para os colegas, olha, minha mãe vai comentar o jogo tal. Então ele é muito parceiro, e ele sempre foi muito parceiro, assim, independente da casa, né? Tipo, ele sempre acompanhou, independente de onde eu estava atuando, ele sempre estava lá. Ele dá uns pitacos, assim? Super. muito. Ele às vezes a gente tô ali me preparando para os jogos, e ele é muito engraçado que ele desenvolveu um senso crítico e de análise, assim, absurdo. Então, às vezes eu tô estudando o time e falo, olha, esse cara aqui vai ter problema, né? Tá jogando muito nas costas da defesa. Defesa é muito aberta. Super entendido. Defesa é lenta. Eu só olho pro lado assim, então tá bom. Não, mãe, ó, tá vendo? O lateral não acompanha. O lateral deixa aqui muito aberto. O volante pode infiltrar por aqui. Então eu fico... Cara, eu amo isso. Porque assim, a gente cresceu. Nós somos de uma geração que talvez a gente tenha mais contato com o futebol. Talvez não, a gente tem mais contato com o futebol, com o esporte, do que a geração das nossas mães. Sim. Mas hoje, eu acho que a gente tem a possibilidade de ver os nossos filhos se inspirando na gente por conta do esporte, por conta do futebol, né? Então, tipo, o seu filho pode olhar pra você e falar, olha, eu gosto de futebol por causa da minha mãe. Uhum. Isso até pouco tempo era inimaginável, né? As pessoas sempre pensavam, não, você gosta por causa do teu pai e não da tua mãe. Então, muito legal isso, ver ele se espelhando em você. E eu imagino que ele tenha esse gosto, esse apreço por futebol, porque cresceu vendo você gostando disso, trabalhando com isso, né? Exato. E era um combinado com o pai dele. Eu falei, porque eu sempre fui muito ligada, muito fanática, sempre consumi muito. E eu... Quando ele veio ao mundo, né, eu conversei com o pai dele e falei, cara, eu não vou deixar ele biluteteia das ideias igual eu. Eu vou dar esse poder de escolha. E aí foi um negócio, como você disse, foi natural. Ele acompanhava ali, né, acompanhou boa parte dos meus trabalhos, né, ele tem uma ligação muito bacana com atletas do futebol feminino, né, ele torce para o Santos, né, então ele acompanhou muito de perto a Maria Dias, que atuava no Santos. Hoje ela está no Real Brasília, mas eles mantêm uma relação muito legal. E então, foi um caminho que foi surgindo ali naturalmente. E um ponto muito legal que você trouxe sobre essa questão da referência da mulher no esporte, né? A gente vem de uma época em que não tinha tantas mulheres, né? Dava para contar no dedo de uma mão só. E eu lembro que quando eu falava para as pessoas, né, com exceção do meu núcleo familiar ali, que eu trazia para as pessoas essa vontade de atuar no jornalismo esportivo, e sempre foi ali entre reportagem e comentários, as pessoas questionavam. Tipo, mas não tem mulher que faz isso, né? Você tem uma ou outra que apresenta e tal, mas não tem mulher comentarista. Você já ouviu, assim, porque eu já ouvi muito isso quando era mais nova. Nossa, mas você é tão delicada, você gosta de futebol? Sim, né? Sim. Mas ali não é um meio para você estar, né? Futebol é coisa de, né? Quando eu tinha 12 anos, né? Uma menina de 12 anos virar para as pessoas e falar, eu quero ser comentarista de futebol. Mas ali é coisa de homem, né? Não vejo mulher fazendo isso. Então, e é muito engraçado que algumas pessoas que falavam isso para mim hoje, falavam isso para mim lá atrás, hoje falar, você conseguiu, né?
Você insistiu bastante, né? Eu falei, não consegui sozinha, né? Vieram outras e tantas aí atrás para ajudar e que me inspiraram e que fortaleceram também. Perfeito. E nosso primeiro episódio dessa temporada, desse ano, foi com a Duda Gonçalves, tá na ESPN. E eu falei muito sobre isso com ela, né? Além da gente não ter as referências femininas antes, vocês têm uma potência muito forte que é trazer uma referência feminina e negra, né? Que é algo que, então, antes, se não tinha mulher, imagina mulheres pretas, mulheres negras no esporte, no futebol. Você, às vezes, pensa nisso, você tem essa consciência do que você representa para as pessoas semelhantes de você? Cara, é muito doido e muito bom falar disso, porque na mesma proporção que eu te trouxe isso do fato de você ser mulher, eu também era questionada pela aparência, pelos traços, né? Muitas vezes eu escutei das pessoas que eu não tinha perfil para fazer televisão. Tanto que, ao longo dos anos, eu fui moldando o meu sonho de atuar com o jornalismo voltado para o rádio, né? E minha mãe falava muito disso, né? Pô, mas você quer o rádio? Eu falei, porque TV não é para mim, né? Não me sinto muito à vontade na TV. E muito porque as pessoas falavam para mim, você não é bonita para ter espaço na TV, né? E então, é importante demais, né, ter a Duda, ter uma Day Natali, ter uma Jordana Araújo lá para ser referência e não só para o jornalismo, para as meninas olharem, né, para as meninas pretas mais novas olharem e saber que elas podem chegar, entendeu? Acho que o que mais me doeu durante esse caminho foi caminhar e não encontrar pessoas semelhantes a mim, assim, durante essa caminhada. E aí, quando alguém me descredibilizava ou alguém tentava me desencorajar, de certa forma, conseguia por essa falta de referência. E conforme a gente vai caminhando, desenvolvendo a consciência racial, desenvolvendo a consciência social, você entende a importância de estar nesses lugares e que as outras meninas cheguem apenas com a missão de fazer aquilo que elas gostam. Eu acho que o mais doloroso desse caminho foi ter que passar por tudo isso, carregando dores, dissabores, né? Muita coisa ruim, né? Além de toda a pressão que é você estar num ambiente, né, trabalhando com futebol, né? A mulher trabalhando com futebol. Então a gente espera que a caminhada de quem está chegando, e tem muita gente chegando, a gente sabe que tem muita gente chegando, seja mais leve. Muito bom. E é louco, né? Porque você carrega essas questões, né? Esses tabus, esses padrões que a gente tenta quebrar, sendo mulher, sendo uma mulher negra, enfim. E muitas vezes você lida com provações, é o que você disse, né? Eu tô falando nós, todas, nós mulheres, enfim. E a gente tem aquela coisa de tipo, usam sempre uma desculpa para justificar aonde você chegou, né? Então, acho que justamente esse peso que você fala, né? Que a gente gostaria de quebrar, das mulheres realmente fazerem o que querem porque gostam. Exato. Né? E ponto. E não ter que quebrar barreiras e barreiras cada vez mais. Exato, porque é cansativo, né? Na mesma proporção que a gente escuta, nossa, mas é bonito você estar lá, é bonito você olhar para sua trajetória, tá? Eu sinto muito orgulho da minha trajetória. Mas não estou lá por causa disso. Exato. Né? Por conta da minha competência. Exato. Eu estudei muito, eu estudo muito para estar nas transmissões, nos lugares, né? Não só na Globo, mas por todos os locais que eu passei, foi na base de muito estudo, muita dedicação, né? Então a gente espera, mais uma vez, que as próximas que alcancem esses espaços, elas consigam desempenhar suas funções com mais leveza. Perfeito. Agora, então vamos começar a falar de futebol, já Bora. que tem gente que ainda questiona, enfim. Será que elas entendem tanto de futebol? Entendemos muito de futebol. Muito. Vamos falar do jogo, então, e falar de Libertadores, de Sul-Americana. O que esses campeonatos representam para você, profissionalmente e pessoalmente falando também? Porque a gente sabe que quem ama futebol, desde cedo, aprende a ver Libertadores, enfim, acompanhar esses campeonatos da Conmebol que são muito importantes. Então, o que representa para você? As duas são as meninas dos olhos, né? Eu acho que assim, a Libertadores, eu tenho um caso de amor muito especial,
Porque a minha primeira lembrança, a minha primeira relação propriamente com futebol, ela passa por 2 momentos, né? A final da Copa do Mundo da França, em 98, com a derrota do Brasil. E 99, a semifinal da Libertadores entre Corinthians e Palmeiras, né? Que é aquele evento, né? Que para o Brasil. Sim. E eu lembro, assim, de as pessoas ao meu redor, independente de torcer para as 2 equipes, estarem reunidas ali para acompanhar aquele momento, né? E era um momento que a Libertadores estava ganhando força entre os times brasileiros, né? Vinha ali de uma sequência, só de 93. Então, nasci no ano em que o São Paulo tinha conquistado o bicampeonato. Um momento marcante, a primeira vez ali de uma equipe brasileira conquistando o bi. Uhum. E aí depois você tem a conquista do Grêmio, do Vasco, do Palmeiras em 99. Então, estava criando aquela fidelização com o campeonato, que já era importantíssimo, mas para o brasileiro passou a ser aquela obsessão, né? Como diz a música do Palmeiras. E ali eu estava começando a entender o que era futebol. Então, eu curtia muito, né? E eu vivia ainda aquele momento do formato antigo, né? Que ainda era do início de janeiro, terminava em julho. E aí, a diversão era ir para a escola, chegar no outro dia para falar dos jogos da Libertadores, né? O que aconteceu na Libertadores e tal. E quando acabava, batia aquela mini depressão, né? Putz, só ano que vem agora, Sim. né? Então, nesse aspecto pessoal, é isso, né? Era aquela coisa de, sentar para assistir. Eu tenho várias lembranças muito gostosas, assim. São Caetano na final, em 2002, contra o Olímpia, né? Também foi outro evento que juntou todo mundo, porque todo mundo abraçou o São Caetano. O Paysandu chegando nas oitavas de final em 2003 contra o Boca Juniors, né? Perdeu no segundo jogo no Mangueirão, mas, ganhar do Boca Juniors na Bomboneira. Sim. Né? Uma coisa muito forte. O Galo conquistando pela primeira vez em 2013, o Corinthians ganhando de forma invicta, o Santos voltando a ser campeão em 2011, a primeira final brasileira em 2005. Então, são muitas coisas. E profissionalmente, meu primeiro contato foi uma Libertadores feminina, né? Durante a pandemia, a gente participei do casting de comentaristas da Conmebol. Muito bom. Em 2020. Comentei alguns jogos da primeira fase. E em 2021, continuei no casting. Mas no estádio mesmo, a minha primeira experiência foi no ano passado, no Corinthians e Argentinos Júniors. E para mim foi muito, assim, marcante. Eu chorei, assim, eu lembro de... Trabalhando. Pela rádio? Pela rádio, pela Band News FM. E para mim foi muito marcante porque eu tava vivendo ali ela do estádio, né? Então, uma noite de Copa. Uma noite de Libertadores, que a gente sabe que é sempre muito especial. E eu estava ali e foi muito marcante, foi muito especial. Eu fiquei, assim, muito feliz. E ano passado também ter vivido a final, né? No Maracanã. O Maracanã dispensa qualquer tipo de comentários, né? Mas para mim, assim, eu lembro que quando a gente finaliza tudo, a gente estava com o nosso colega, com o Juan. Eu olhei pra ele e falei, cara, eu não acredito que eu tô vivendo tudo isso. Ele olhou pra mim e falou assim, você tá vivendo, grita, chora, não sei o quê. E aí eu lembro que a gente se abraçou assim, né? E aí eu comecei a chorar e eu comecei a me dar conta, né? Voltei assim no tempo, lembrando da menina que ia pra escola pra falar de Libertadores, a menina que assistia todos os jogos possíveis, todos os jogos que ela tinha essa oportunidade. Então, a Libertadores, ela tem esse lugar muito especial no meu coração. Eu sou americana também, né? Porque minha primeira vez no estádio, também vendo uma competição internacional, foi vendo a final de 2013, da Ponte e Lanús. Né? Foi muito marcante. Foi no Pacaembu, um lugar que eu amo, assim, demais. É um dos estádios é o meu estádio preferido da vida. E foi muito legal também viver essa experiência lá. Dá pra perceber que você se emociona falando. Muito. Sou muito chorona, assim, quando o assunto são essas coisas afetivas, assim. São 2 competições que moram muito no meu coração. Você falou da final do ano passado, que foi muito especial. Por quê? Primeiro,
Foi uma final no Maracanã. Segundo, uma final entre uma equipe que sonhava muito em conquistar esse título, que era o Fluminense, um time que estava na sua cidade, que tinha a sua torcida ali muito presente, claro, sempre joga lá, então já conhecia muito bem o estádio, contra um gigante do futebol mundial, que é o Boca Juniors. Conta um pouquinho de como foi essa experiência, assim, das suas impressões, o que você lembra desse dia, o que te marcou. Você sabe que é muito doido. Esses dias eu estava sentada com a minha mãe e tava passando um VT, assim, desse jogo e tal. E aí eu brinquei com ela, falei assim, nossa, mas às vezes eu me belisco, então eu olho, assim, as fotos do celular, né? Pra entender que eu estava lá. Mas eu lembro, assim, que a atmosfera desse jogo, ela estava muito propícia pro Fluminense. Né? E é muito doido que a Libertadores, para quem gosta dela, ela te dá esses feelings, né? Esses feelings. Também acho. Ela te dá esses feelings, assim. Então, eu lembro que em 2020 eu senti isso com o Palmeiras. Eu lembro que meu pai santista, a gente estava sentado assim na sala. Esse ano você tá sentindo isso com alguém? Me conta. A gente tem bons times, mas esse feeling ele começa a parecer mais só pra frente. mais pra Entendi, frente. entendi. Assim. Tá bom. Mas... Vou deixar você ficar aí em cima do muro nessa. Mas olha, enfim, a gente conversa depois sobre isso. Tô achando que você tá com feeling e não quer me contar, mas enfim, a atmosfera do Maracanã, ela era muito Fluminense. Claro que você sentia ali a presença dos torcedores do Boca Juniors. E é uma coisa de outro mundo, né? Você viver uma partida em que o Boca tá envolvido é surreal. Porque a torcida comparece, a torcida... ela vive o jogo, ela entra em campo junto com o Boca Juniors, independente da condição do Boca Juniors, você olha para o outro lado e a gente estava com o público dividido, então eu lembro que eu olhava para o outro lado, você viu o Maracanã pulsar o tempo todo, assim. Só que, ao mesmo tempo, eu olhava para geral, tava aqui a torcida do Fluminense também fazendo uma festa absurda e a gente conversando nos bastidores, né? Todo mundo ali e tal, correndo com as produções. E aí eu lembro que um dos nossos colegas que torce pro River falou, eu tô sentindo que hoje vai dar Fluminense. Eu falei assim, mas aí, né, você falando, você torce pro River. Ele falou, não, mas tá com esse jeitinho, assim. Tô com feeling. E aí eu lembro que quando eu coloquei o pé no Maracanã, eu falei, tá com jeito de Flu. E todo o desenhar, assim, do jogo, né? Tudo, a forma como tudo foi conduzido, assim. Eu lembro que parecia que eu tava olhando tudo do alto, assim. Muito, muito... Muito maluco. Aqueles sonhos quando você sai do corpo, assim. Quando você sai do corpo e você vê ali toda a construção, a postura do Fluminense dentro de campo, até nos momentos adversos ali em que a equipe não baixou o ímpeto, né? E eu gosto muito de destacar a figura do Fernando Diniz. Na reta final da Libertadores, assim, eu acho que na fase de mata-mata da Libertadores, ele foi o termômetro do Fluminense. Claro que a gente tem as atuações que a gente pode pontuar aqui, Arias, Kennedy... Cano, né? Cano, ano passado foi... O Fábio também, uma figura super importante, Marcelo e tudo mais. Mas o Fernando Diniz, como comandante, ele conseguia manter o time ali concentrado dentro do jogo e apesar de todos os momentos adversos ali, né, que traz uma final de Libertadores e jogar contra o Boca Juniors, que é um gigante, ele conseguia puxar o time ali para perto e foi muito legal. Eu lembro que quando acaba tudo, meus olhos voltam para ele, assim. E aí ele sai, né, pra torcida, disparado, assim. Tava lá também. Né, ele sai disparado, ele pula, ele vai, ele faz toda a festa. E o Fernando Diniz é um cara que eu admiro muito, né? Muito pelo profissional, mas também pela pessoa, né? Porque ele tem um lado humano, assim, que é muito forte. E a gente sabe que no futebol isso é raro. Porque os jogadores, atletas, eles são condicionados a não mostrar isso. E o Fernando Diniz, ele tem muito disso. Então, ele ganha a gente nessa, né? E eu vi ali ele se transformar, né? Entender que ele tinha ganhado uma Libertadores, ser aclamado e abraçado pela torcida. E aquela imagem ficou muito, muito viva, assim, dentro de mim. E você pensar que você fez parte de um momento histórico. Sim. Né? Final de Libertadores é sempre histórica.
Mas eu acho que essa tem a particularidade de um time que sempre sonhou em ser campeão da Libertadores, que teve aquela final contra a LDU que foi muito marcante, né, pro torcedor do Fluminense. Então você viveu uma final no templo do futebol, sim, que é o Maracanã. Vendo o Fluminense fazer história, marcar, né, seu nome na história dessa competição tão importante, acho que é também um privilégio, né? Nossa, dos maiores, assim. E você sabe que clubes que quebram esse, vamos chamar de tabu, me pegam muito, assim. Então, eu lembro que o Internacional em 2006... Corinthians 2012. Corinthians 2012, Galo 2013, né? São coisas que me pegam muito. Em 2008, a final contra a LDU foi muito marcante para mim, porque eu sempre consumi futebol com meu pai e com a minha mãe. E esse jogo, eu tinha acho que 14 para 15 anos, e eu era muito fã do Washington Coração Valente. Né? Pela história, pela trajetória e tal. Então, mesmo aqui em São Paulo, a gente estava na torcida. Meu pai santista, torcendo muito para que desse certo. E eu lembro que eu fiquei muito chateada. Eu lembro assim que eu fui pra escola no outro dia e falei, cara, tava na mão do Fluminense. Às vezes faz isso com a gente, né? Machuca. E eu lembro que eu conversava com os colegas assim, no sala, falei, cara, mas tava na mão do Fluminense e tal. E aquilo me marcou muito. E quando em 2023, quando o roteiro é outro, né? Quando você vê pessoas queridas, no caso do Fernando Diniz, vivendo essa conquista, né? E o clube quebrando esse tabu, cara, foi muito bacana, assim. Então, foi especial por vários motivos, assim. Mas esse de ver um clube conquistando pela primeira vez é muito especial. É muito emocionante mesmo. E falando agora da edição desse ano, já que você é comentarista, tá de olho aí em todos os times, enfim. Bom, a gente teve um chaveamento que jogou um monte de brasileiro para um lado, né? A gente vai ter já logo um Palmeiras e Botafogo. São Paulo, se passar, pega o vencedor desse confronto. Embaixo a gente tem o Flamengo. A gente pode ter, então, uma semifinal entre Flamengo e um outro brasileiro. Do outro lado, a gente tem o River Plate, que é o, entre aspas, dono da casa, né? Porque a final vai ser em Buenos Aires, que vai ter um confronto muito difícil contra um outro argentino, que é o Tajeres. E a gente tem ali um confronto interessante entre brasileiros também, Grêmio e Fluminense, e o Atlético Mineiro pegando o São Lourenço. Como que você viu esse chaveamento? Você acha que algum brasileiro se deu melhor? Não tem essa? Você acha que tem um lado mais difícil? Cara, quando a gente fala de mata-mata, né? Por mais que, claro, como comentarista, a gente tem a tendência de trazer as análises baseado em histórico e tudo mais. Também não dá para ignorar o desempenho das equipes, mas eu acho que o mata-mata, ele torna tudo muito igual. Né? Tipo, olhando ali, fazendo essa análise mais fria. Né? Você tem clubes que levam a vantagem propriamente por qualidade de elenco, por exemplo, nessa chave, né? Dos dois lados das chaves que você trouxe. Hoje você tem um Palmeiras que o Abel Ferreira demonstra ali um repertório técnico muito bom e que ele conseguiu adequar o estilo de jogo dele. Essas mudanças que ele propôs, principalmente pós-Campeonato Paulista para cá, né? Eu acho que, apesar de algumas oscilações, ele ainda tem o controle do time. Eu acho que o Palmeiras consegue desempenhar muito bem. Passou por uma prova de fogo muito bacana agora. Eu falo bacana porque passou bem, né? Desses desfalques de Copa América, né? Por conta da Copa América, né? A saída do Endrick, muito se questionava isso, e eu acho que ele conseguiu arrumar a casa, não teve grandes prejuízos. Então, acho que o Palmeiras ele entra com essa vantagem diante do Botafogo, mas em contrapartida você tem um Botafogo que está crescendo muito. Se reforçou. E se reforçou também, bem. né? Assim como o Palmeiras, claro. O Palmeiras fez uma janela muito boa. O Botafogo também. Mas eu acho que o Palmeiras leva essa vantagem por isso. Porque eu acho que tem um comando técnico longevo. E eu gosto disso. Eu sou fã de equipes que conseguem. São poucas aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, muito difícil. No futebol sul-americano como um todo, né? É mais difícil. A gente tem um Galhardo ali no River, ficou um tempo e tal.
Mas é difícil, né? Exato, mas eu acho que isso é um ponto muito favorável, né? Então, eu acho que do lado ali do Palmeiras, o Palmeiras tem grandes chances, mas vai enfrentar um Botafogo que vem embalado dentro do Campeonato Brasileiro e vem também com aquela questão da revanche do ano passado, né? Aquele jogaço, né? Então, mas acho que vai ser um bom confronto. Você acha que esse é o jogo mais imprevisível? Todos? Eu acho que esse é o mais imprevisível, né? Acho que sim. Porque eu acho que, assim, o Flamengo, com todo respeito ao Bolívar, eu acho que tem uma vida mais fácil. O Fluminense vai encarar um Grêmio que não vive uma fase muito boa. O Fluminense também não. Mas tem o Thiago Silva. Então, eu acho que essa virada de ano, né? Esse início de segundo semestre, eu acho que tem tudo para o Fluminense começar uma recuperação. Claro que não vai ser fácil, porque você teve mudança de comando técnico, você tem readequação de elenco, né? Eu costumo dizer que quando você passa por essa mudança de técnico no meio da temporada, é como trocar o pneu do carro com ele andando. Então, vai ter essa dificuldade, né? Mas você tem um Grêmio do outro lado também que não vem desempenhando muito tão bem, né? Tá tendo essas dificuldades. Mas eu acho que meu feeling, já que você pediu... Vai, manda. Eu tava esperando ela revelar qual é o feeling. Eu acho que teremos mais uma vez o Palmeiras numa final. Você acha que o Palmeiras chega na final? Eu acho que o Palmeiras chega na final esse ano. Mesmo olhando pro lado e pensando que pode ter mais um jogo contra o São Paulo, um jogo contra o Flamengo. Sim, o São Paulo é pedra no sapato. É quase um 2021. Se o Palmeiras fizer esse caminho, é quase um 2021. Exato. Eu acho que assim, o São Paulo é a pedra no sapato, né? O torcedor do Palmeiras sabe do que eu tô falando. Mas eu acho que esse ano a tendência é ser diferente. Por tudo que o Palmeiras vem construindo, por tudo que o Abel vem fazendo no comando da equipe, por esse elenco que montou, pelas peças que trouxe para compor. Eu acho que o Palmeiras acerta muito em trazer um Felipe Anderson, né? Acerta muito em trazer um Maurício. Eu acho que foi muito assertivo nesse sentido. E tem um moleque ainda que tá brilhando, né? Que é o Estevão. Eu acho que tem isso também, né? Quem tem acompanhado o Palmeiras... E quem não torce pro Palmeiras, acho que pensa... Pô, o Endrick saiu, aí vem outro. Exato. Né? Não, tem um trabalho de base incrível, né? Acho que hoje é uma das referências, né? Acho que é um trabalho que vem sendo construído há anos e que os frutos vêm sendo colhidos agora. E com muito mérito. Então, acho que Palmeiras tem mais chances aí. Então faz assim, pro editor fazer aquele corte. Qual é o seu palpite pra final? Eu sei que você é libriana é sensitivo, porque eu também sou. Então, me fala aí, qual é o seu palpite pra final? Lembrando que, gente, é só um palpite, tá? Palpite. Olha... Quais são os times que vão fazer a final, na sua opinião, pelo que você vê agora? Cara, do outro lado a gente tem um River, né? Do outro lado da chave, na chave oposta, se eu não tô errada. É isso. Você tem, do outro lado tá Fluminense e Grêmio, a gente tem Atlético Mineiro e São Lourenço, tem um Júnior Barranquilla com Colo-Colo e River Plate e Tajeres. Estou bem de memória, hein? Olha, tá ótima, tá ótima. Eu acho que dá pra apostar aí num River de Palmeiras. Olha, vai ser boa essa final. E eu acho que vai ser, assim, memorável, tal qual Rio de Janeiro, assim. A gente tá falando de uma final entre brasileiros e argentinos, que é o que dita a Libertadores, né? Essa rivalidade que dita a Libertadores. Eu acho que a gente vai repetir aí a dobradinha. Então vamos ver, o editor vai fazer o corte aí no final do ano, a gente vai ver se você acertou. Fechado. Jô, foi muito bom bater esse papo com você. Podia ficar aqui umas 3 horas falando com você, na verdade. Depois a gente vai fazer o segundo tempo no nosso café, fechado? Por favor. Eu super aceito, mas, gente, Nossa, eu tô muito feliz de verdade. Primeiro, por estar aqui com você, que é muito parceira, muito amiga, de verdade. Mesmo. Né? De voltar a essa casa tão querida, né? Eu tenho um carinho muito grande, porque através desse caminho, no ano passado, eu realizei muitos sonhos, assim, muitos sonhos legais, bacanas. Vivi muitas experiências lindas. E saber que a casinha tá bem cuidada me deixa mais feliz ainda, então... É uma responsabilidade, né? Porque você é uma grande profissional, uma grande mulher. Tenho muito orgulho de ver você brilhando.
E tenho certeza que vai brilhar muito mais como comentarista, arrasando no Sport TV, fazendo vários jogos na Globo, enfim. E te desejo muita sorte. Sorte porque tem competência, né? Não é só sorte. Então, te desejo muitas felicidades, que você cresça cada vez mais. Espero te ver aqui mais vezes. Quem sabe te ver na final da Conmebol Libertadores, da Conmebol Sul-Americana? Vamos nessa. Estamos Podia, aí, né? Quem sabe, mas é isso. Tô feliz demais. Parabéns pelo trabalho. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer falar dessas duas competições que moram no meu coração e sempre vão morar, porque a Libertadores, assim, é a menina dos olhos e também, junto com essa casa, tem um lugar muito, muito especial no meu coração. Pra terminar, passa suas redes pra galera que tá assistindo a gente. @Jordana Araújo. E aí tem um azinho ali no final de Jordana, você coloca mais um azinho pra juntar Araújo. Aí segue a gente lá que a gente troca uma ideia. É isso, gente. Muito obrigada pela tua companhia. Você sabe que tem mais episódios da Magia do Futebol nessa temporada. Um beijo e até a próxima.